Olá pessoal, neste vídeo nós vamos aprender o que são groupwares. Groupwares podem ser traduzidos, como softwares colaborativos. O que são groupwares ou softwares colaborativos? São softwares ou plataformas eletrônicas que auxiliam a comunicação de membros, entre membros de uma mesma equipe, né? Vão facilitar o trabalho de pessoas que fazem parte de uma mesma equipe, vão auxiliar, por exemplo, a coordenação de atividades, discussões, resolução de problemas, reuniões de grupo, administração do fluxo, de trabalho, conhecido como workflow. De forma geral, pessoal, qualquer software, qualquer plataforma eletrônica que facilitar a comunicação, a troca de informações entre pessoas que fazem parte de uma mesma equipe ou a troca de informações entre setores diferentes, entre departamentos diferentes de uma mesma empresa, pode ser considerado um groupware ou software colaborativo. O bom é que pelo menos o nome já nos ajuda, a gravar ou a entender a ideia que está por trás, Group, em inglês, vem de grupo, Então, trata-se de softwares que vão auxiliar o trabalho de um grupo, de pessoas de um mesmo grupo, de uma mesma equipe, É claro que apesar, a despeito dos benefícios, de facilitar o trabalho, há uma consequência negativa que a gente pode ressaltar aqui, que é a maior exposição de dados, A partir do momento que você compartilha dados organizacionais com diversas pessoas de uma mesma equipe, fica difícil você garantir que aquela pessoa, que algumas pessoas ou determinada pessoa daquela equipe não exponha, dados organizacionais, dados sigilosos daquele determinado trabalho ou daquela determinada empresa com pessoas que não deveriam ter acesso de fora da empresa, por exemplo, O uso de groupwares reforça uma tendência, pessoal, que tem acontecido nos últimos anos. Que tendência é essa? Até pouco tempo atrás, as empresas elas eram muito verticalizadas, baseadas muito na hierarquia. Essa ideia de que a pessoa que ocupa uma determinada função é a única que pode, de fato, exercer aquelas atividades típicas daquela função, Só o gestor, por exemplo, só o gerente ou só o diretor é que pode tomar decisões neste âmbito. Essa ideia que eu estou mostrando aqui é uma ideia baseada no paradigma burocrático lá de Max Weber, que prezava pela hierarquia, pela concentração, centralização do poder na mão de poucas pessoas, na mão do chamado tecnocrata, daquela pessoa que tem o conhecimento técnico para isso. E esse paradigma burocrático, essa ideia de centralização de poder, de concentração de poder na mão de poucos, ela está sendo quebrada esta ideia. As empresas estão se tornando cada vez mais horizontalizadas. Isso significa o quê? Que a hierarquia não tem falado tanto alto, não tem sido considerado como algo inquestionável. Isso significa que pessoas de diversas posições, não simplesmente aqueles que ocupam posições maiores na pirâmide organizacional, estão tendo a oportunidade de participar do processo de tomada de decisão, de participar da gestão de determinadas atividades, de determinados processos, Então, a ideia hoje é que esses processos, essa tomada de decisão, ela seja mais descentralizada, ela seja mais horizontalizada, a hierarquia está sendo questionada, E nesse contexto de questionamento do paradigma burocrático, de Max Weber, exercem um excelente e um importante, um relevante papel os groupwares, os softwares colaborativos que nós estamos estudando aqui agora, porque uma vez que eles auxiliam, membros de uma mesma equipe a trocarem informação, a gerirem determinados projetos, a gerirem determinados processos, atividades, isso faz com que se quebre essa ideia, de verticalização, que se preze mais pela horizontalização. Então, os groupwares exercem um importante papel aqui nesse paradigma que está sendo quebrado, nessa tendência. E não poderíamos deixar de salientar aqui que
os groupwares ou softwares colaborativos que já tinham destaque, né, no meio organizacional ganharam ainda mais destaque, né, passaram a ser mais conhecidos ainda da população em geral com a pandemia de Covid-19, que em virtude da necessidade de distanciamento espacial, social, fez com que várias soluções surgissem no mercado, que os groupwares fossem cada vez mais acessíveis, né? Ou seja, eles se tornaram muito mais populares com a pandemia e são uma grande tendência atualmente. Alguns exemplos de groupwares, pessoal. Primeiro, dentro do ambiente mais corporativo, né, de uma empresa tradicional, nós podemos citar aqui o Lotus Notes e o Microsoft Outlook, né? Esses dois softwares, essas duas plataformas, elas nos auxiliam no agendamento de reuniões, né? No Outlook, por exemplo, no Microsoft Outlook, ao agendar uma reunião, você já consegue visualizar a agenda das pessoas que você pretende convidar para essa reunião, para saber se naquela data e naquele horário que você vai propor, elas já não estão com a sua agenda bloqueada. Você consegue ver a disponibilidade de sala, se aquele local onde vai acontecer a reunião está ou não livre para aquela data e horário que você quer agendar essa reunião. O Microsoft Outlook e o Lotus Notes vai ajudar em questões de calendário, de organização de tarefas, armazenamento de contatos, dentre outras funcionalidades. Pensando aqui mais no meio acadêmico, nós poderíamos citar como exemplos de groupwares ou softwares colaborativos a plataforma Moodle, né, que é gratuita, muito popular no meio acadêmico, principalmente de universidades públicas, né? O Microsoft Teams, né? O que se faz por meio dessas duas plataformas que a gente está citando aqui como exemplo? Postagem de atividades, né? Facilita o trabalho aqui de professores e de alunos, né? Quem são os membros da mesma equipe nesse caso, que é o professor e os respectivos alunos, né? Daquela disciplina em específico. Ajuda na postagem de recados, na elaboração, criação e desenvolvimento de fóruns, que são atividades assíncronas, chats, que são atividades síncronas, atividades de webcasting. Todas as vezes que você ouvir essa palavra esquisita aqui, webcasting nada mais se refere, nada menos do que a realização ou a postagem, disponibilização de vídeos, seja ao vivo ou vídeos gravados, né? Então essas são algumas das funcionalidades mais comuns destes groupwares e existem, é claro, outras funcionalidades desses softwares colaborativos que são funcionalidades muito próximas da nossa realidade, fáceis de você enxergar. Primeira funcionalidade que eu queria destacar aqui é a Electronic Polling ou pesquisa eletrônica. Nós podemos citar aqui como exemplo o Google Forms, né, que é uma maneira de você criar e aplicar questionários, né, para variados fins, como por exemplo a própria coleta de dados em pesquisas científicas, né, aplicação eletrônica de questionários que é mais conveniente, né, reduz custos com locomoção, com material, é mais conveniente de fato. A avaliação na plataforma Moodle sobre o professor responsável pela disciplina ao final do semestre. Na UFMG vocês sabem que vocês precisam preencher, né, essa pesquisa de satisfação com a disciplina que você cursou no semestre anterior e é uma forma também de avaliação institucional que é feita por meio de groupwares. Editores multiusuário, né, são uma outra funcionalidade de groupwares ou softwares colaborativos, como por exemplo um arquivo que é compartilhado com várias pessoas e que pode ser editado por elas simultaneamente, né? Arquivos editáveis disponibilizados para várias pessoas no Google Drive ou no OneDrive, né? Você pode escrever uma resenha, uma atividade, né? Fazer uma atividade que foi aplicada pelo professor em conjunto, né, com outros alunos, com outros estudantes. Vocês podem editar esse documento simultaneamente. Nós temos a famosa plataforma Wikipedia ou Wikipedia, né, que é construída a várias mãos, né? Todas as pessoas têm a oportunidade de inserir informações acerca de os mais variados assuntos, né?
E Conference Call ou teleconferência, que tem como principais vantagens a flexibilidade de espaço e tempo, né, e redução de custos. Né? Essas teleconferências também podem ser feitas por meio de groupwares, por exemplo, reuniões em multinacionais, né, o que reduz muito custos com deslocamento. Defesas de bancas de trabalho de conclusão de curso, que hoje já podem ser feitas à distância, né? Eu posso até citar o meu próprio exemplo, na época do mestrado, quando eu fui apresentar o projeto de pesquisa, na fase ainda de qualificação desse projeto, eu reduzi custos de deslocamento, não sendo necessário eu me deslocar para outra cidade, para eu poder defender esse projeto. Enfim, são muitas as vantagens dessas funcionalidades de groupwares. E aí você pode se perguntar, né, mas para que ou por que investir na compra de um groupware, de um software colaborativo para minha empresa, para facilitar minhas atividades internas, se existem tantos groupwares ou softwares colaborativos gratuitos, né, como alguns desses aqui que eu citei? Todas essas funções, pessoal, que eu citei aqui agora, como videoconferência, chats, fóruns, transmissão de vídeos, edição simultânea de documentos, etc., são as funcionalidades mais comuns, né, que são disponibilizadas por muitos groupwares gratuitos, né, de acesso público. Porém, existem groupwares para propósitos específicos, né, muito mais avançados, com funcionalidades muito mais detalhadas e contextualizadas para aquele foco específico, para aquela atividade em específico e que não são gratuitos, né? Que vão muito além dessas funcionalidades que a gente viu aqui. A título de exemplo, a gente pode, por exemplo, mencionar um groupware que seja específico para gestão de projetos. Então, ele vai lhe auxiliar, né, na gestão de todas as fases típicas de um projeto, né, no planejamento, elaboração de cronogramas, identificação de recursos disponíveis, definição de prazos e metas, definição da carga de trabalho para cada colaborador, para que não haja sobrecarga de trabalho, identificação da compatibilidade do perfil do colaborador com a atividade a ser executada, comparação do desempenho real com o planejado, dentre várias outras funcionalidades que não estão disponíveis, por exemplo, nessas plataformas que eu citei aqui anteriormente como exemplos de groupwares gratuitos, né? Poderíamos citar também o sistema SAP, que é um dos mais populares aí na indústria, né, em que você tem à sua disposição transações em que você, por exemplo, do setor de exportação, consegue visualizar com bastante rapidez se um determinado lote já foi ou não liberado pelo departamento de qualidade. Então, embora haja, né, uma comunicação formal entre departamentos informando que um determinado lote ele foi liberado, você consegue, através de um groupware, trocar informações, né, de uma forma muito mais ágil e adiantar o seu trabalho, né? A partir do momento que eu, exportador, eu já vejo com antecedência que aquele lote já foi liberado pelo departamento de qualidade, eu posso começar as minhas atividades, como por exemplo, elaborar os documentos de exportação que vão acompanhar a carga, com antecedência, antes mesmo de eu receber, de o meu setor receber formalmente a informação de que aquele lote em específico ele foi liberado, está pronto para ser expedido, né? Se vocês tiverem dúvidas, postem nos comentários, eu terei prazer de respondê-las. No próximo vídeo nós vamos estudar sobre as relações existentes entre informação e estratégia organizacional. Agradeço muito a sua atenção, te vejo no próximo vídeo e um grande abraço.